Na última quarta-feira, o São Paulo encarou o Franca no ginásio do Morumbi e perdeu por 88-80, deixando a série empatada em 1-1. Essa foi a segunda partida do NBB. Os destaques da partida foram o Miller, com 21 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, Coelho com 15 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, e Marquinhos com 14 pontos, 6 rebotes e 1 assistência. Agora, a próxima partida acontece no sábado, novamente no ginásio do Morumbi. O técnico Dorival aguarda pelo retorno dos atletas que integra a extensa lista de desfalques do São Paulo, embora a maioria precisará de mais tempo para ficar à disposição do técnico. Há 2 jogadores que podem voltar em breve ao time, o lateral Moreira e o atacante Hérison. Moreira está em fase final de transição após passar por uma cirurgia no ano passado para corrigir uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida durante um treinamento no Esteira Barra Funda. Hérison, por sua vez, se recupera de um estiramento em fibrose da coxa esquerda. Já com Dorival Júnior, o atacante chegou a viajar para a Colômbia, onde o São Paulo encarou o Tolima pela Sul-Americana, pois havia a expectativa dele atuar por pelo menos alguns minutos, mas após os testes, ele sequer foi relacionado por ainda não ter condições de jogo. Além da dupla que se encontra em um estágio mais avançado de recuperação, o São Paulo tem outros 6 desfalques para os próximos jogos: Ferrarese, Thales Costa, Igor Vinícius, Wellington, Galopo e Jandrei. Nestor, que também integra a lista de desfalques do São Paulo nos últimos jogos, é dúvida para encarar o Sport na próxima quinta-feira pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Formado na base do São Paulo, o Kaká conhece o São Paulo há muitos anos e possui uma relação próxima com a torcida e com o clube. Gostando do momento do time em campo, o jogador não vem podendo falar o mesmo sobre o que acontece fora dele. Em entrevista ao podcast The Nilson Show, o ídolo São Paulino foi direto ao falar o que gostaria de ver ocorrendo no São Paulo, criticando o trabalho da gestão atual. O momento de campo que o São Paulo atravessa é muito bom. Gostaria que esse momento de campo fosse correlacionado com esse momento fora de gestão. Gestão é muito mais profundo do que a gente debate, muitos aspectos, muito difícil, não é simples. O que estamos fazendo com esse dinheiro? Como estamos investindo? Como estamos montando os nossos times? Esse dinheiro basicamente é para a montagem de elenco. Isso pode caminhar diferente, pode montar um time, pegar um técnico e conseguir jogar. O Ceni bateu na trave com a Sul-Americana no ano passado. Gostaria muito que isso andasse junto. Pô, legal, a dívida está baixando, está montando bons times, está ganhando títulos, está entrando dinheiro no clube e estamos fazendo isso girar dessa forma. Isso que eu gostaria de ver no São Paulo. E nesse momento não é o que está acontecendo, é um pouco o que eu tenho visto. Disse Kaká. Apesar das críticas ao clube no extracampo, dentro dele Kaká foi somente elogios, comemorando a fase da equipe nas competições. Hoje o São Paulo é muito bom, o time de campo. O que eu vi nos últimos jogos da organização que o Dorival fez com esse grupo realmente é muito legal. O jogo contra o Vasco, os caras empataram no finalzinho e tem a força de recuperar, fazer mais 2 gols. Isso dá um ânimo muito grande para a torcida, dá uma força muito grande. É um momento bom, ganhou bem na Copa do Brasil e é bem possível que vá passar de fase. Finalizou! O zagueiro Beraldo se tornou um dos destaques do São Paulo nesta temporada e a diretoria prevê que vai receber contatos de clubes estrangeiros interessados no jogador quando a janela de transferências for aberta nas próximas semanas. O clube, porém, não quer nem ouvir ofertas que não parta dos 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões. Esse é o valor mínimo estipulado pelo São Paulo ao avaliar a totalidade dos seus direitos econômicos do jogador.
O clube, porém, é dono atualmente de uma fatia de 60%, sendo que Beraldo tem 20% e o 15% de Piracicaba, onde o zagueiro surgiu, tem os outros 20%. Ainda assim, o plano do São Paulo por enquanto é segurar o jogador. A chegada de Dorival Júnior deu um novo ânimo ao clube que sonha avançar em torneios importantes como Copa do Brasil e Sul-Americana em busca de premiações que possam amenizar a decisão de não vender alguns dos seus jogadores. Beraldo completou na semana passada um ano desde a sua estreia no time principal. Foi no jogo contra o Ayacucho do Peru pela Sul-Americana do ano passado. Mas foi na atual temporada, entretanto, que o jogador se firmou. Com vários jogadores de defesa lesionados, Beraldo passou a ser utilizado com frequência por Rogério Ceni e se tornou titular e foi mantido na vaga por Dorival. Neste ano, já são 20 jogos, 19 como titular. O São Paulo vive um entretrave para contratar o atacante Marinho. Há boa distância entre os valores de salário que o clube oferece e que o jogador pede para ser contratado. Diante dessa primeira aproximação, sem muito sucesso, o São Paulo vai negociar sem pressa e sem fazer loucuras. A reportagem do Globo Esporte apurou que os valores estão bem fora da realidade do clube nesse momento, mas ainda há um otimismo com que o tempo ele possa ceder. Os vencimentos do jogador no Flamengo giram em torno de 700 a 800 mil mensais. Por enquanto, ele segue treinando separado no Flamengo. O São Paulo ainda conta com Dorival Júnior, com quem Marinho foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, para tentar fazer o jogador mudar de ideia. A paciência se deve pelo fato de que Marinho só poderá atuar por outro clube no Brasil a partir de julho, na abertura da janela de transferências. Mesmo que ele rescinda o contrato com o Flamengo, vai precisar esperar. Assim, o São Paulo não irá se precipitar. Com esse impasse, o São Paulo continua mapeando o mercado em busca de um atacante veloz que atue pelas beiradas do campo. Esse perfil de jogador será o foco da diretoria na janela de transferências.